Pessoal, vou iniciar aqui, tá? Olá, pessoal de casa, estão me ouvindo? Sim, professor. Pessoal, estão me ouvindo em casa? Sim. O senhor está me escutando, professor? Oi? Não, não, aqui não. Hoje não. Eu vou usar essa lista. O senhor está ouvindo, professor? Oi. Falem agora, por favor. Está ouvindo agora, professor? Agora estou ouvindo. Era que estava trocado ok. aqui. Então tá. Estão visualizando a tela normal aí? Sim, estamos. Bem, pessoal, então boa noite. A gente vai dar continuidade agora aqui na parte teórica. A gente vai começar a conversar aqui na patologia, conhecer um pouco da história da patologia, como surgiu. Então, hoje, lá na aula prática, nós começamos a mostrar para vocês qual é a vertente que vocês devem utilizar para enxergar essa disciplina. E agora nós vamos começar a trabalhar a disciplina em si. Vamos ver um pouquinho da história da patologia, de como surgiu, de como foi construído. Então, é importante que nós entendamos isso, porque, como eu falei para vocês lá, a gente tem hoje coisas muito mais aprimoradas. A questão do diagnóstico de uma doença patológica hoje é muito mais facilitada do que quando o trabalho sobre a patologia começou. Então, nós vamos ver um pouquinho aqui sobre a introdução aqui da patologia. Antes de qualquer coisa, a gente tem que saber que antigamente a origem dessas doenças que a gente fala, que a gente consegue determinar, que nós vivenciamos hoje no dia a dia, elas não tinham a mesma perspectiva, elas eram vistas sobre aquela vertente sobrenatural que eu falei para vocês. Então, era atribuída a demônios, a fúria dos deuses, a fenômenos naturais.
Então, isso lá na Idade Média era muito comum. Então, por quê? Porque eu ainda não tinha o conhecimento, eu não tinha ainda o desenvolvimento científico para visualizar essas questões. Na verdade, a gente não precisa ir muito lá atrás, na Idade Média. Nós podemos pegar aqui, por exemplo, a história do nosso próprio país, com a colonização dos portugueses e holandeses, sobre as populações que já viviam aqui, que eram os indígenas. Então, por exemplo, quando os portugueses, holandeses, enfim, os colonizadores chegaram aqui, a história mostra, se você lê a história da colonização do Brasil, você vai ver que a maior parte da população indígena, tribos foram dizimadas, não pela questão da guerra em si, lógico, aconteceu lutas, conflitos, sim, mas a maioria das mortes aconteceu justamente por essa questão que os colonizadores trouxeram micro-organismos que esta população nunca tinha entrado em contato. Então, por exemplo, um vírus do trato respiratório superior que para o colonizador era comum e causava um simples resfriado, isso para os indígenas era praticamente uma sentença de morte. Por quê? Porque eles não tinham entrado em contato nunca na vida com este micro-organismo. E isso levava eles à morte. E aí, qual era? Então, por exemplo, hoje a gente já tem essa visão de como isso se processou. Mas o indígena, qual era a visão que ele tinha? Essa visão que a gente está falando aqui para vocês. Que aquilo que estava acontecendo com sua tribo, com a sua população, era algo sobrenatural. Que era algo, por exemplo, de fúria de deuses. Por que nossa população está morrendo? Os deuses estão revoltados. Então, esse entendimento sobre doenças, sobre patologias, ela vem desde tempos remotos, lá da Idade Média, mas se nós formos pensar aqui, a colonização do nosso país aconteceu, se for olhar numa escala de tempo, não faz muito tempo que isso aconteceu. Né? Foi o quê? 1500? 1500, não é isso? Ou seja, 500 anos é pouco para uma escala evolutiva do ser humano, para a história da patologia, que aconteceu há muito tempo lá atrás, há séculos atrás. Tá? Então, você vê que essa mentalidade que veio lá da Idade Média, ela persistiu por longo período. E a minha pergunta para vocês, essa ideia, ela ainda existe hoje? Essa visão sobre determinadas doenças como castigo divino, como punição, existe ou não existe na nossa sociedade? Existe. Mesmo que seja resquícios, mas existe. Na verdade, não é resquícios, porque a gente vive isso. A gente vê determinadas pessoas atribuindo, por exemplo, a questão da patologia de doenças como punição, como castigo, tá certo? Então, essa questão do entendimento, ela está muito relacionada com o grau de cultura, com o grau de conhecimento, com o grau de desenvolvimento da população. Então, nós, como profissionais da área de saúde, nós estamos aqui justamente hoje, que é para realmente conhecer essa história, para entender como se processa alguns processos patológicos, para que a gente tire a venda da obscuridade da falta de conhecimento, para a gente consiga atuar agora sobre uma outra vertente, sobre uma outra perspectiva sobre a patologia, e não essa questão aqui que eles tinham, né? E que ainda persiste ainda alguns resquícios até hoje. Então, não quer dizer, viu, pessoal, que isso é errado, não quer dizer que o pessoal da Idade Média era errado, que as tribos indígenas tinham um pensamento errôneo, que as pessoas que ainda têm essa ideia hoje são erradas. Não é isso. É toda uma questão de inserção, de conhecimento, de entendimento, tá certo? Então, não estou aqui colocando na posição de julgador, de dizer o que é certo ou o que é errado. Eu estou contando uma história para vocês de como se processava isso antigamente, tentando levar e trazer até os dias de hoje como isso acontece. Nessa época, então, a gente tinha todas essas questões, então, era demônios, fúria dos deuses, fenômenos naturais. Então, por exemplo, antigamente, eu até li um livro que falava sobre isso,
que, por exemplo, eu tinha uma plantação de cevada, de trigo, e aí chegava determinada época do ano, vinha uma geada e destruía toda a minha plantação. E como eu não tinha conhecimento em relação às questões meteorológicas, por exemplo, eu não tinha explicação para o fenômeno natural que estava acontecendo, eu acabava atribuindo que era um castigo divino, né? Então, essas questões de fenômenos naturais também eram entendidas dessa forma nessa época. Então, vejo que é uma questão cultural, porque não é somente sobre a vertente do pensamento sobre patologia, é o pensamento da vivência em sociedade, como a gente vê aqui, do meu dia a dia, da minha plantação, do meu gado que pegou uma determinada doença e foi dizimado de uma hora para outra. E aí, se eu não tenho entendimento do que está se processando ali, eu acabo tendo esse pensamento aqui que eles tinham naquela época. E é lógico, se eu tenho um problema, eu tenho que buscar uma solução, e era o que eles tentavam fazer aqui. Então, eu vou fazer o que é possível, né? O que tem naquele momento de conhecimento, de disponibilidade para tentar resolver. E eles faziam isso aqui, a busca, né, da resolução desses problemas que se apresentavam, através de encantamentos, poções e intervenções cirúrgicas, como eu falei para vocês. Cirúrgicas aqui está entre aspas, né? Porque eram aquelas situações que eu falei para vocês. Então, eu apresentava, o meu avô falava assim, vomitório. Já ouviram falar nisso? Vomitório. É uma substância que promove êmese, a pessoa vomita. Então, eu tinha uma repercussão gastrointestinal, eles conheciam, né, as plantas, enfim, as formas, os macerados de vegetais, e eles davam para a pessoa vomitar. Eles promoviam sangrias, como eu falei para vocês. Então, apesar de não ter um conhecimento de se aquilo funcionava ou não, era a intervenção, era a busca que eles tinham naquele momento, né? Então, os pajés das tribos, até, como eu falei para vocês, essas coisas não ficaram no passado. Essas coisas ainda se apresentam no nosso dia a dia. Por exemplo, alguém já ouviu falar de benzedeira? Que são aquelas senhoras que pegam um galho de arruda ou de alguma planta e ficam fazendo uma oração? Gente, eu não estou dizendo que isto não funciona, tá certo? Eu estou colocando sobre essa perspectiva que é a intervenção que eram feitas, era o que estava disponível naquele momento. Então, encantamentos, poções, intervenções cirúrgicas, era o que eles faziam naquele momento, era o que tinha para se fazer naquele momento, visto que ainda não tinham ainda um conhecimento definido. Mas isso é tão importante, esses erros e acertos, essa busca, porque quando eu vou, por exemplo, preparar uma poção, quando eu vou fazer uma intervenção cirúrgica, quando eu vou fazer um encantamento, enfim, dependendo da crença que eu tenho um objetivo, concordam comigo? Que é a resolução daquele problema que se apresenta, tá? Então, eu não quero que nós nos coloquemos aqui como profissionais ou como pessoas sabedoras de tudo, não. Nós estamos vivendo um momento, uma realidade. Quando eu olho para trás, eu tenho que olhar isso com respeito, porque o que eu tenho hoje de mais consistente veio de lá, veio desta construção. E daqui a algum tempo, daqui a 100, 200 anos, isso estará muito mais evoluído. Talvez eles olhem para a gente sobre uma perspectiva diferente, igual como eu olharia para o pessoal da Idade Média. Tá? Então, coloque você que é um inserto, né? É uma parte, é uma região que você está vivendo, é um momento que você está vivendo, e o que eu tenho nas minhas mãos é isso para resolver. Lógico que o que nós temos hoje é um pouco melhorado, é mais seguro do que era antigamente, mas com certeza daqui o futuro, daqui a 100, 200 anos, se nós tivéssemos, ou menos do que isso, né? Porque as coisas também estão evoluindo muito rápido, eu posso ter intervenções muito mais seguras. E aí o que eu faço hoje talvez pareça arcaico para as pessoas que estarão mais lá na frente. Porque eu continuo aprendendo, eu continuo buscando, eu continuo criando métodos, formas de tratar de forma um pouco mais adequada. Na verdade, nós já vemos isso, nós enxergamos isso no nosso dia a dia. Então, por exemplo,
medicamentos que antes eram utilizados, hoje não são mais. Concorda comigo que tem alguns medicamentos que deixaram de ser utilizados? Vocês lembram algum? Cibalena, né? Hoje eu tenho medicamento. Cibalena era para quê? Para dor? Febre, dor? Hoje eu tenho medicamentos muito mais aprimorados, moléculas muito mais purificadas do que eu tinha antigamente. Então, como eu estou falando para vocês, as coisas mudam, né? E não precisa de muito tempo. Eu aqui extrapolei falando 100, 200 anos, só para a gente ter uma ideia que a fração do tempo que a gente vive é pequena, né? A gente vive em média o quê? Dependendo da região onde a gente vive, 70, 80 anos, né? A média da idade populacional. Então, uma geração, a próxima geração, já vai ter coisas muito mais aprimoradas. E é assim que a gente vai trabalhando e é assim que a gente vai entendendo. Tá? Então, não vamos nos expor na situação de detentores do conhecimento, né, e senhores da verdade. Não, nós estamos vivendo um momento e o que nós temos é esses aparatos. Esse povo aqui, ele vivia essas dificuldades e era o que eles tinham para fazer naquele momento. Tá certo? Então, eu quero que vocês enxerguem a história sobre essa perspectiva. Então, aí a gente já começa aqui na questão lá de 460 a.C. a 375 a.C., a gente já começa a ter ideia um pouco mais organizada, né? Já tenho pessoas estudiosas, interessadas no assunto, como Hipócrates, por exemplo, em que ele cria a teoria humoral. Então, ele começa a observar que as patologias acontecem, ainda não se chamava patologia, tá? As doenças aconteciam. E ele começa a observar o que está acontecendo. Né? Ele já tinha o pensamento de qual é a causuística, ou seja, o que está causando esta patologia. E aí ele lança lá em 460 a.C. a teoria humoral, que ele dizia que é o desequilíbrio dos humores ou dos fluidos vitais que eram responsáveis por causar doenças. Então ele achava, então, por exemplo, ele definiu lá alguns fluidos vitais, como, por exemplo, a bile amarela. Agora isso aqui ficou na frente, eu não sei como tirar. A bile amarela, a bile negra, o sangue. Então, esses fluidos corporais que nós conhecemos hoje, ele achava que era o desequilíbrio desses humores que estava relacionado por causar a doença, no caso, a patologia, como a gente chama hoje. Então, sobre essa perspectiva, eu fazia uma intervenção cirúrgica, por exemplo, de retirar, fazer uma sangria. Qual era o objetivo? Equilibrar esses humores corporais, esses líquidos corporais, que dentre eles um era o sangue. Então, não era que eu fazia empiricamente, não. Eu já tinha um pensamento, vamos dizer, científico, ou pelo menos um pensamento de resolução daquele problema que estava se apresentando. E aí ele fazia uma intervenção. Então, se eu acho, né, lembra que nós falamos ainda há pouco, eu como um profissional da área de saúde, eu vou fazer um diagnóstico clínico, eu vou achar que o que está acontecendo é aquilo. Então, de certa forma, ele fazia, era uma forma de diagnóstico. Então, ele imaginava, olha, eu acho que a causa dessas doenças é pelo desequilíbrio humoral. E aí partia para a parte final, que hoje a gente pode fazer a intervenção medicamentosa, alguma coisa assim que eu falei para vocês, farmacológica. Lá eles faziam essas intervenções, tentando equilibrar esses humores corporais. Então, retirava sangue, dava o vomitório, como eu falei para vocês, uma substância que produzia vômito, para retirar aquilo, tá certo? Então, era essa primeira visão. Então, já é uma intervenção, já é uma busca ativa em direção à resolução e o conhecimento. É lógico que eu não tenho um objetivo final. Por exemplo, agora nós vivemos, como eu falei para vocês, uma realidade. Eu sei o que vai se processar daqui a algum tempo? Não. Mas é na minha experiência, na minha vivência do dia a dia que eu vou construir os próximos passos. Então, por exemplo, eu administro determinado medicamento hoje, mas
Amanhã eu percebo que esse medicamento, que apesar de fazer um efeito, promovia danos também. E agora eu posso criar uma molécula melhor. Então, por exemplo, tem alguns países que não se usa mais dipirona, porque ela causa anemia aplásica. Mas eu pergunto, nós usamos ou não? Usamos, né? Então, no nosso dia a dia, a gente usa. A pessoa está com dor, você vai lá, faz uma dipirona. Mas tem alguns países que eles baniram esse medicamento, não é mais utilizado. Mas isso vai muito da questão do conhecimento, do desenvolvimento do país também, e aí por outras vertentes, inclusive econômicas, tá certo? Então, é isso que quero deixar para vocês, que essas coisas elas vão se aprimorando. No decorrer do tempo, lá, ó, o Celsius em 30 antes de Cristo, ele continua, porque vejam só, na ciência funciona muito assim. Eu faço uma observação, eu faço uma experimentação, aquilo se consolida, se a minha experimentação confirmar, aquilo se consolida. Outra pessoa, pode ser de uma outra geração, observa aquilo, faz adaptações e aquilo vai melhorando no decorrer do tempo. É o que acontece aqui. Então, por exemplo, lá em 30 antes de Cristo, o Celsius ele publicou o conhecimento da época sobre doenças. Então, era um observador, era um cientista que observava e via que em determinadas patologias, então ele começou a descrever o que acontecia, como, por exemplo, sinais de inflamação, dor, rubor, tumor, né? No sentido aqui de tumor, no sentido de não de massa, mas de crescimento, de edema, né? O calor. Então, essa descrição, veja só, aconteceu lá atrás. Já é um passo a mais, apesar de parecer pequeno para a gente, mas veja como é importante. Eu pergunto, essas características inflamatórias, nós observamos no nosso dia a dia hoje, sim ou não? Como é que eu sei, por exemplo, que está acontecendo uma inflamação? Porque eu vou olhar sinais e sintomas, como nós conversamos ainda há pouco. Então, vou perguntar para o meu paciente, tem dor? Olha, tem. Eu vou observar, eu vou ver a presença de rubor, que é aquela vermelhidão. Eu vou ver edemaciado, né? O edema se apresentando ali. Nós vamos entender o que é o edema, né? Que é o extravasamento de líquido para o tecido. Nós vamos entender por que isso acontece. O calor. Então, quando eu estou com uma erisipela, por exemplo, se eu colocar a minha mão, eu vou sentir ali aquilo, calor. Eu pergunto, vai estar edemaciado? Vai. Vai ter rubor numa erisipela? Sim. Vai ter dor? Vai. Então, veja que isso foi observado lá no ano 30 antes de Cristo. E essas coisas ainda se fazem presente no nosso dia a dia. Nós ainda utilizamos isso no nosso dia a dia, né? Quem já trabalha na área, quem vivencia a área, sabe que quando eu insiro um catéter, por exemplo, seja ele central ou seja ele periférico, não é através desses sintomas de uma inflamação que eu consigo definir se eu já preciso tirar ele ou não. Não é isso? Alguém é da área? Alguém trabalha já? Hein? Não é assim que eu verifico? Então, eu insiro um catéter periférico, acho que é 72 horas que fica. Depende da instituição, né? Que a gente cai novamente naquela questão. Então, você observa, né? Então, vamos dizer, é preconizado pelo Ministério da Saúde 72 horas. Mas eu vou lá, não está hiperemiado, ou seja, não tem rubor, não tem presença de pus, não tem edema, e aí, no caso, pela questão econômica, permanece lá. Lógico que não é recomendado, o ideal seria o quê? Não, é 72 horas, com 72 horas você troca. Tendo ou não a presença, porque eu quero que tenha um processo inflamatório acontecendo ali? Não. Então, eu coloquei o meu catéter, 72 horas eu vou olhar. Ele está perfeito, não tem sinais de inflamação. Mas para que aquela inflamação não aconteça, o que é que eu faço? Eu troco ele para uma outra posição, para um outro membro, para uma outra veia. Não é isso? Mas eu posso observar. Então, imagina, eu coloquei daqui, quando eu fui lá com 48 horas, eu já começo a ver esses sinais. Posso trocar antes
devo, né? Se tiver condições, como a gente está falando aqui, eu tenho que trocar. E é esses sinais que eu visualizo, que Celso viu lá 30 antes de Cristo, que eu utilizo até hoje para determinar se está acontecendo ali um processo inflamatório ou não, tá? Nós vamos falar de inflamação, nós também vamos conversar sobre essa questão, como é que se processa essas questões inflamatórias. Mas é esses sinais que eu visualizo para determinar que está acontecendo uma inflamação. Visto que a inflamação, como nós vamos ver, ela é um processo microscópico, ela é um processo molecular, ela é um processo celular. E eu não consigo visualizar ela no início, eu consigo visualizar quando já aparecem os sinais e sintomas, como a gente está vendo aqui. Dor, rubor, tumoração, ou seja, o aumento e a presença de calor. O conhecimento ele funciona muito assim. A gente caminha até um certo ponto. O ideal era que fosse uma reta e nós seguíssemos a toda velocidade em direção à busca do conhecimento, mas nós sabemos que, infelizmente, não acontece por diversos outros fatores que influenciam. E aqui na nossa história, aconteceu que houve também uma estagnação do conhecimento médico por cerca de 1000 anos. Vocês já pensaram o que significa isso? Significa aí mais de 10 gerações, né, de estagnação de conhecimento. Então, se tivesse dado continuidade, então por que houve a estagnação? Por diversos fatores políticos, econômicos, né? Lembra que teve, quando a gente estudou para o vestibular, tinha a Idade das Trevas, lembram disso? Que era ali, não se pensava, achava-se que, por exemplo, os conhecimentos científicos, inclusive que o desenvolvimento prejudicaria, né? Então, eles achavam, por exemplo, que a verdade... Não, eu acho que a verdade absoluta está nos conhecimentos que já tem. Eu acho que eu não preciso de fármaco. O conhecimento, né, as ervas são o suficiente. Ainda tem esse pensamento. E, pelo contrário, você pode conjugar as duas coisas. Eu posso isolar, por exemplo, um fármaco de uma erva, de um produto natural, e eu posso sintetizar isso e utilizar. Né? Então, esses pensamentos retrógrados, eles causam essas grandes lacunas, como a gente está vendo na questão do conhecimento. Então, houve aqui uma estagnação do conhecimento por cerca de 1000 anos. Mas, felizmente, nem tudo é para sempre, né? Lá pelo século V ao século XV, ó, agora nós já estamos aqui na Idade Média, a gente tem uma época que a gente chama de época sombria para a humanidade, onde, por exemplo, havia aqui o domínio da igreja, e aí, como eu estou falando, seja o poder político, seja o poder religioso, seja o poder tribal, seja o poder que você exerce dentro da tua família, por exemplo, isso tudo influencia no desenvolvimento. Então, nessa época aqui do século V ao século XV, que a gente chama de Idade Média, é uma época sombria para esse desenvolvimento, né? Porque a igreja, principalmente que exercia o poder mais consistente naquela época, atrapalhou, vamos dizer assim, grandemente essa questão do desenvolvimento. A partir do século XV até o século XVI, né? Veja que eu estou pulando, né? Eu só estou dando pinceladas de coisas iniciais, pequenos desenvolvimentos, coisas que deram uma parada para esse conhecimento não se desenvolver. Exemplificando aqui a questão de um determinado poder, que é o poder da igreja, que influenciou também, né? E agora a gente já pula lá para o século após a Idade Média, do século XV ao XVI. Eu começo já a desenvolver novamente, né? Volto a pegar o fio da meada em direção à busca do conhecimento. Então, nesse século aqui, do XV ao XVI, começam os estudos da fisiologia, da anatomia. Olha lá, levei vocês para o laboratório de anatomia para a gente começar. Então, hoje a gente tem peças sintéticas, como nós vimos lá. Nós temos peças verdadeiras, né, de cadáveres, por exemplo, para trabalhar isso. Mas eles trabalharam aqui nesse século XV e XVI com a questão anatômica pós-mortem.
né? Então, eu pegava, eu dissecava os cadáveres e olhava os órgãos. Então, qual é o objetivo disso? Primeiro, de conhecimento, de eu entender. Então, hoje, se eu sei que nós temos estômago, nós temos rins, que nós temos fígados, que nós temos pâncreas, que nós temos intestino delgado, intestino grosso, é porque nós devemos a esse estudo da anatomia que se procedeu naquela época. Então, eles dissecavam os cadáveres. E ao dissecar, eu começo a aprender, eu conheço inicialmente anatomicamente, né? Descrever como é o órgão. Depois eu vou me aproximando mais ainda quando eu estudo a fisiologia desse órgão. Então, quando aqui na anatomia, eles pegavam e utilizavam através da dissecção desses cadáveres, eles conseguiam observar o padrão dos órgãos. Então, por exemplo, eu sei que determinado indivíduo morreu, por exemplo, de um acidente. Aí eu vou dissecar esse cadáver, vou olhar os órgãos lá, e eu pergunto para vocês, tem um parâmetro do aspecto de um órgão de uma pessoa que não tem uma patologia, sim ou não? Sim. Então eu já tenho um parâmetro, porque para eu dizer que algo está alterado, vocês vão de concordar comigo que eu tenho que ter uma referência, sim ou não? Então eu tenho que saber como é que é o órgão normal, para quando eu ver um órgão alterado, eu consiga determinar, olha, esse órgão está alterado. E isso nós devemos muito à questão da anatomia, da dissecação de cadáveres, onde eles conseguiram determinar o padrão desses órgãos. Então eu sei que um fígado de uma pessoa que não tem uma determinada doença, que é considerada saudável, tem esse padrão, tem este volume, tem esta cor. De uma pessoa que morreu, por exemplo, de uma cirrose, por exemplo, vai estar alterado esse órgão. Então, nós devemos muito à questão da anatomia, que agora eu posso comparar, agora eu posso definir. Mas vejam que nós ainda estamos em observações macroscópicas, concorda comigo? Então, eu tenho um órgão que eu olho macroscopicamente e defino, olha, isso é normal. Agora eu tenho um segundo órgão que eu olho macroscopicamente e digo, está alterado. Então eu tenho o que aqui? Apenas uma observação, concorda comigo? Um órgão normal e um órgão alterado. Eu sei o que está promovendo isso, esta alteração? Ainda não. Hoje nós sabemos. Então, se eu pegar, por exemplo, um fígado acometido por cirrose, um pulmão acometido por um câncer, uma peça, estou falando de uma peça anatômica, eu consigo determinar que tem uma alteração e o que causou aquela alteração. Mas aqui nesse primeiro momento, eu só tinha o padrão. Eu só sei que tem esta alteração. Então, se eu for fazer um pós-mortem, uma necrópsia, por exemplo, aí eu pergunto para vocês, a gente faz ou não faz necrópsia hoje? Quer dizer, determinados profissionais fazem. Eu pergunto, não é para determinar a causa-morte, sim ou não? Sim. Então, eu sofri um acidente, aí vai para o ML, ele vai fazer a dissecção do cadáver, olhar, olha, foi o baço que foi lesionado, e aí houve um sangramento, e aí eu determino a causa da morte. Então, essas coisas que foram construídas lá atrás, também, novamente, se fazendo presente. Então, eu tenho o padrão normal e o padrão de um órgão alterado, ou seja, se está alterado, significa que ali tem uma patologia. E como nós conversamos lá atrás, essa causa ela é múltipla, tá? Então, por exemplo, se a gente puder pegar do fígado, vocês têm ideia de uma causa, né, de uma fonte, do que causa, por exemplo, uma doença hepática? Vamos lá, só para eu não ficar aqui sozinho falando, para a gente puxar também de vocês a informação. Pode ser uma cirrose medicamentosa, pode ser alcoólica, pode ser pela infecção por um vírus, por exemplo, a hepatite C. Pode. Então, eu tenho diversos fatores que vão promover. E hoje eu tenho condições de determinar isso. Mas eu pergunto, antigamente, que eu não tinha esse conhecimento, eu só poderia dizer o quê? Este fígado está alterado.
Então, provavelmente, é a patologia do fígado deste órgão que levou esse paciente, esse meu cliente, à morte. Tá certo? Então, era isso que se tinha. Mas nós ainda estamos no século XV e XVI. Né? Do século XVI ao século XVIII, eu já tenho agora um passo a mais. Vamos olhar o tempo aqui. Ó. Eu levei um século, ó, do XV ao XVI, para consolidar essa questão. Só para consolidar isso, olha, o órgão alterado e o órgão normal. Mas já é uma colaboração. Do século XV, aliás, do século XVI ao XVIII, olha aí quantos séculos nós levamos. Eu já tenho algo mais aprimorado. Então, eu posso fazer análise agora tecidual desses órgãos alterados. Então, agora eu não vou olhar só se ele está alterado ou não. Eu posso cortar esse órgão, eu posso determinar o que é que está acontecendo lá dentro. Né? Lógico que nessa época a gente não tinha microscopia. Hoje eu pego, a gente falou ainda há pouco ali de biópsia. Entendem o que é uma biópsia? Eu coleto um fragmento do tecido e vou analisar. Então, por exemplo, você fez biópsia lá na situação que você relatou para a gente? Não fizeram. Mas normalmente se faz. Então, por exemplo, para determinar se aquele tumor, se aquela massa, ela é benigna ou maligna, eu vou lá, funciono com uma agulha especial, retiro um fragmento de tecido e vou analisar. Vocês estão vendo que lá no século XV era possível isso? Não, só fazia pós-mortem, né? Depois que a pessoa morria, que eu ia determinar, olha, o órgão, o fígado que está alterado, olha, o pulmão que está alterado. Hoje não. Hoje eu utilizo esse conhecimento aqui, mas eu posso fazer ainda com a pessoa viva. Eu vou lá, retiro um fragmento do órgão e vou analisar. Então, eu analiso e vejo se está alterado, ou seja, se as células, se aquele tecido está alterado. E eu tenho conhecimento das alterações que são promovidas por determinadas doenças. Então, por exemplo, você vai fazer um ultrassom de fígado, já ouviram falar de esteatose hepática? Então, hoje, através de um ultrassom, de um exame de imagem, eu consigo determinar se as células do meu fígado estão acumulando muita gordura, né? Se elas estão com presença de muitos lipídios dentro do seu citoplasma. Eu não preciso abrir o meu paciente, eu não preciso fazer um exame mais invasivo, não. Um exame de imagem eu consigo determinar, tá? Mas aqui era apenas mais um passo com os recursos que eles tinham naquele momento. Então, eles faziam aqui a análise agora do tecido. O órgão está alterado. Opa, eu vou olhar agora. Só que ainda não tinha microscopia, a gente tinha uma microscopia rudimentar ainda. As lupas, mas que já aumentavam, que já conseguia enxergar. Então, por exemplo, eu pegava um fígado, vamos ficar aqui no fígado, que é o exemplo que a gente está dando, eu via que ele estava com um aspecto diferente do que é normal. Aí agora eu cortava, dissecava, e aí com a minha lupa, né, com o meu microscópio rudimentar, como está aqui, eu ia observar qual é a alteração. Então, talvez eu visse lá dentro um granuloma, a presença de uma cavidade contendo pus. Então, já é um passo a mais. É lógico que eles fizeram isso com o que tinha no momento, que era essa microscopia rudimentar, mas nós ainda estamos no século XVIII. No século XIX, aqui nós temos um representante, que é o Rudolf. Ele consegue observar que essas doenças, e vejam, não sai do zero o conhecimento, tá, pessoal? Não sai do zero o conhecimento. Eles se amparam sempre no conhecimento prévio, em tudo que já foi construído lá para trás. Então, ele consegue determinar que os cernes das doenças, eles têm origem celular. Quando nós estudamos lá na quarta série, eu acho, sei lá qual é a série, lembra que a gente estudava assim, não sei se vocês chegaram a ver isso. Olha, a matéria é formada de átomos. Os átomos, quando se agrupam, formam as moléculas. As moléculas, quando se agrupam, podem dar origem às células.
As células, quando se agrupam, dão origem aos tecidos. Determinados tecidos agrupados dão origem a um órgão. Lembram disso? Então, eu venho do menos complexo para uma coisa mais complexa. Então, ele consegue pensar, veja, se algo complexo está sendo afetado, então o que pode estar acontecendo? A origem dessa afetação neste órgão complexo pode ser de uma origem mais simples, sim ou não? Pode ser de um distúrbio ou de uma modificação molecular? Pode ser de uma alteração celular? Pode. Pode ser de um dano tecidual? Pode. Então, aquilo que eles olhavam no aspecto do órgão, que depois eles foram olhar mais profundamente, e que agora, aqui já no século XIX, eles conseguem determinar que o cerne ele tem origem muito antes. Então, antes que a sintomatologia, antes que a característica do órgão mude, eu tenho algo aqui atrás. Lembra que a gente chegou a conversar sobre isso ali? Então, a sintomatologia que eu observo macroscopicamente, ela tem uma origem, e normalmente essa origem ela é molecular, ela é celular, e quando isso vai se magnificando, se torna tão grande, tão palpável, que eu consigo visualizar macroscopicamente. Então, aquela alteração no determinado órgão, ela tem origem molecular, ela tem origem celular. É por isso que quando a gente começar, eu ainda estou aqui contando a história para vocês da patologia, quando a gente começar aqui, a gente vai começar falando de célula. Para eu entender o que é uma célula, porque é esta célula alterada que vai promover a mudança no meu órgão, que vai estar relacionado com a patologia que a gente vai conversar. Tá certo? Então, ele determina que o cerne da doença tem origem celular. E depois, olha aí, ele vai além, né? Posteriormente, ele determina o padrão molecular das doenças, que é o que nós utilizamos hoje aqui na nossa patologia moderna. Então, hoje, por exemplo, eu posso determinar se uma pessoa está com câncer através de um padrão molecular? De um exame que vê uma molécula, por exemplo, no meu sangue? Posso. Então eu pergunto, o Rudolf estava certo ou estava errado nesta afirmação dele? Estava certa. As doenças, elas têm sim origem celular e, além disso, molecular. Então, veja, o que nós utilizamos hoje e que às vezes nós nos vangloriamos, foi alguém que pensou lá atrás, que colocou esse tijolo do conhecimento. Então, hoje, por exemplo, eu não preciso mais dissecar ou abrir a pessoa, como eu falei para vocês, para olhar o órgão, não. Eu já consigo determinar indiretamente ou diretamente através de uma punção com a pessoa ainda viva. É por isso que nós nos desenvolvemos como humanidade, como seres humanos, como espécie humana. Porque agora nós estamos fazendo determinação antecipada, intervenções antecipadas. E com isso, o que acontece com a nossa vida? Ela se prolonga. Então, hoje eu posso ir no final do ano, ou uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses, fazer um check-up. Vou fazer uma consulta, e aí o médico pede uma bateria de exames que eu vou fazer, e através dos resultados desse exame, ele pode me dizer se eu estou saudável ou se eu tenho uma determinada doença, uma determinada patologia. E se eu fizer isso rotineiramente, o que vai acontecer? Eu estou mais preservado ou não? Se eu tiver uma determinada patologia, eu posso fazer uma intervenção antecipada, sim ou não? Isso vai prolongar a minha vida. Então, vejo, quando eu digo muitas vezes para os meus alunos que o conhecimento é salvador, que o conhecimento, eu digo conhecimento científico, estudar, buscar conhecimento, faz com que eu me desenvolva nesses vários sentidos. Eu me desenvolvo como humanidade, eu me desenvolvo como indivíduo, tá certo? Então, como eu falei para vocês, eu não quero aqui formar profissionais
técnicos, profissionais que saibam fazer aquilo tecnicamente. Não, eu quero formar profissionais críticos, que tenham essa visão, que enxerguem que o conhecimento, que enxerguem que isto que nós estamos conversando, que enxerguem que essa história da patologia que a gente começou a desenvolver aqui veio de um desenvolvimento, veio de busca, veio de estudo, veio para desenvolver a humanidade, e por isso nós estamos aqui nesse momento. Então, ele determina que, além de origem celular, também tem um padrão molecular. Então, muitas doenças hoje, ela tem um padrão molecular. Mas por que eu sei? Porque eu já estudei, eu sei o órgão que essa patologia acomete, eu sei a forma, né, que ela acomete, e eu sei as repercussões que ela promove. Então, eu falei, por exemplo, de câncer de próstata para vocês, que é uma patologia. Antes que eu faça uma intervenção ou que eu faça um exame mais invasivo, eu venho pesquisando, né? Eu pesquiso um padrão de uma molécula presente no meu sangue. Para o câncer, dá para fazer isso? Sim. Né? Então, nós fazemos muito hoje. Então, nós temos laboratórios que fazem isso. Nossos laboratórios comerciais, os exames que a gente vai fazer, é nisso aqui que é o ponto de trabalho dele. Eles avaliam se tem alguma mudança dentro de um padrão molecular. Então, se eu suspeito clinicamente que é câncer, eu vou analisar o padrão de moléculas de câncer, se está presente ou não. Se é próstata, o padrão molecular de câncer de próstata. Tá? Eu só estou exemplificando isso, mas várias outras patologias eu posso determinar sobre essa perspectiva. E aí nós vamos um pouquinho mais para frente. Então, conforme as coisas vão se desenvolvendo, então, por exemplo, no decorrer do tempo, e agora que eu já não estou mais em século, eu já estou numa posição um pouco mais adiantada, né? Não estou mais no século XIX, eu tenho desenvolvimento de instrumentais, eu tenho desenvolvimento de biópsias, então eu não preciso abrir mais, eu não preciso cortar mais o tecido para obter uma amostra de um tumor. Né? Então, você está com a suspeita de um tumor no rim. Eu não preciso abrir, porque já que ele é um órgão interno. Não. Eu uso o ultrassom e através de uma agulha específica, eu vou e coleto o material direto de lá. É possível analisar. Até tecidos mais duros, vamos dizer, consistentes, como, por exemplo, osso. Tem como eu fazer? Tem. Eu faço punção de medula óssea. Então, eu vou com... Aí entra aqui a questão dos instrumentais. Lógico que eu preciso desenvolver um instrumental que promova o menor dano possível, mas que consiga realmente atingir o objetivo, que é pegar o material de lá. Sim, hoje nós temos uma diversidade de instrumentais que a gente vai fazer. Então, por exemplo, hoje, e isso não é tão moderno, isso existe há muito tempo. Eu posso colocar uma cânula agora e olhar lá no teu estômago, né? Eu posso pegar uma cânula que tem uma câmera na ponta e posso olhar agora lá dentro do teu pulmão. Tá entendendo? Então eu posso agora, então eu tenho diversos instrumentais, né? Diversas formas que foram desenvolvidas durante o tempo e tudo isso tem me ajudado grandemente a fazer um diagnóstico cada vez mais preciso, mais seguro, para que eu possa também fazer uma intervenção segura, né? Então houve o desenvolvimento de instrumentais, de técnicas de biópsia, porque vejam só, eu preciso pegar do local correto esse meu material. Né? Então, por exemplo, se eu suspeito que é um tumor que está dentro do rim, não muito superficial, eu tenho que pegar o material daquele local. Então, eu tenho que desenvolver técnicas de biópsias, instrumentais de biópsias adequados para eu pegar o material adequado. Porque já pensou se eu suspeito que eu tenho um tumor no rim e eu pego o material de uma região em que o tumor não está presente? Isso vai atrapalhar. Eu vou dizer que não tem célula alterada, mas na verdade foi que eu não peguei a célula de onde deveria ter sido pego. Tá certo? Então, tudo isso que nós fazemos hoje com precisão e cada vez mais, com uma precisão mais acertada,
todo foi desenvolvido lá para trás. Exames moleculares, exames de imagens. Nós sabemos que hoje, se eu falasse assim de uma forma mais coloquial, a gente pode ser escaneado. Eu acho que é PET scan, já ouviram falar nesse exame? PET scan? Que você entra simplesmente numa máquina, num tomógrafo, e você é realmente escaneado, né? Você consegue ser olhado por dentro e ver padrões dos teus órgãos. Não preciso mais abrir, não preciso meter uma agulha para tirar uma biópsia, né? Então, tudo isso eu já tenho hoje, e isso foi desenvolvido através dessas técnicas. Então, tenho muitas técnicas de imagem, e eu volto a dizer para vocês, o desenvolvimento dessas metodologias, elas estão tão aprimoradas que eu tenho hoje, então, por exemplo, uma pessoa com 20 anos, uma mulher, vamos lá, uma mulher que engravidou há um tempo atrás, ela faria um ultrassom. A qualidade do ultrassom de 20 anos atrás, vocês acham que é o mesmo de hoje? O de hoje a gente tem o quê? 3D, né? 4D, eu tenho ultrassonografia colorida, não tem? Morfológica, professor. Oi? A morfológica. A morfológica, ela está falando aqui. Então, eu tenho hoje muita coisa desenvolvida aqui. E eu não estou falando de eu não estou falando de um século, eu estou falando de anos, tá? Então, as coisas vão se desenvolvendo cada vez mais, e isso é super interessante. Quanto mais certeza eu tiver, quanto mais antecipadamente eu tiver o diagnóstico, mais rápido eu posso fazer a intervenção e prolongar a vida, como a gente estava conversando aqui no início, né? Então, essas biópsias, exames moleculares, exames de imagem, eu posso fazer isso nos doentes ainda vivos. Eu não preciso, como lá no início, como eu falei para vocês, deixar ele morrer para depois fazer uma dissecção pós-mortem para determinar, olha, ele morreu disso. Porque eu pergunto para vocês, tem funcionalidade isso? Eu determinar do que a pessoa morreu, ela já morreu, né? Então, não tinha muita função. Agora, hoje, não. Nós podemos fazer aqui, ó, em pessoas, em doentes vivos. E daqui, se a gente tivesse a oportunidade de acelerar o tempo em 50 anos, nós íamos ver que essas coisas realmente estarão grandemente desenvolvidas. E para que serve tudo isso? Para eu ter uma intervenção segura. Então, para eu fazer uma intervenção. Então, eu sei o que ele tem é um câncer no rim. Eu posso determinar se esse câncer é benigno ou maligno. Eu posso fazer uma intervenção, é benigno. Ou é maligno, mas ainda está encapsulado. Aí opta-se por fazer, vou retirar o rim. Não, mas eu acho que dá para fazer quimioterapia. Aí vai com a quimioterapia. Então, tudo isso eu posso me antecipar para fazer. Lógico, sempre amparado por tudo que eu já vi. Então, que eu falei para vocês ali na questão do diagnóstico, eu não posso ser mais... Hoje eu tenho tantos aparatos que eu tenho que ter grande certeza do que é aquilo para eu poder fazer uma intervenção segura. Tá certo? Então, eu não posso mais estar no tempo de achismo. Eu tenho condições agora de determinar especificamente o que tem. E quando eu determino com certeza, eu posso fazer uma intervenção segura. Então, houve o desenvolvimento de instrumentais, biópsias, exames moleculares e de imagem. Houve também o desenvolvimento, porque o conhecimento, vejam, quanto mais ele vai andando, mais ele vai se ramificando. Um exemplo de ramificação de técnicas e de conhecimento é o que acontece hoje. Por exemplo, antigamente, a minha avó ela ia no ortopedista, certo? Hoje eu vou no ortopedista, mas que trata de um determinado local. Vocês estão entendendo como as coisas vão se desenvolvendo? Então, no decorrer do tempo, as coisas... Então, o conhecimento não é, olha, eu só tenho este caminho. Não. Quanto mais eu vou me desenvolvendo, mais ele vai se ramificando. E essa ramificação é importante, porque eu não tenho como tomar ciência de tudo.
Mas quando eu me dedico pontualmente a alguma coisa, eu acabo me especializando. Eu sei muito daquilo, né? Então, por exemplo, eu tenho especialização, mestrado e doutorado em microbiologia. Sei tudo? Não. Eu sei eu tenho um determinado conhecimento pontual daquilo, né? Então eu me especializei naquilo. Então eu não vou discutir com um colega que trabalha, por exemplo, eu jamais vou discutir com a Andrea que trabalha com a farmacologia. Apesar de ter uma visão sobre farmacologia, de ter uma ideia da farmacologia, mas ela é especialista nisso, é ela que trabalha com isso, tá certo? Então isso é importante também, porque quanto mais pessoas dedicadas a coisas pontuais, mais esse conhecimento ele fica consolidado, né? Não, realmente ele é desse e desse jeito. Assim, foi desenvolvendo também. Então, desenvolveu uma área da ciência chamada citopatologia. Então, a citopatologia, ela cuida do estudo celular, ou seja, agora eu vou olhar os órgãos, aliás, eu vou olhar as células que formam este órgão, né? Então, veja, eu não vou mais olhar o órgão alterado. Eu olho, visualizo um exame de imagem, visualizo. Mas agora eu tenho condições de olhar mais profundamente, né? Citopatologicamente. Então, eu vou estudar as células desse órgão. Lógico que a citopatologia, ela começou também engatinhando. Então, alguém teve a curiosidade de olhar lá o fígado e ver que as células que formavam o fígado são essas. É o hepatócito. As células que formam o músculo é a mesma, é hepatócito que forma músculo? Não. Mas hoje nós sabemos isso, mas quem definiu essa área de conhecimento, a citopatologia, que sobre essa égide, essa busca, essa pontual, foi investigar. Ok, eu tenho um fígado, agora eu vou determinar de que é constituído esse fígado. Vou determinar do que é constituído o pulmão, do que é constituído o baço, do que é constituído o tecido muscular. Tá? Então, nós temos hoje, a gente abre um livro de anatomia, de fisiologia, de citopatologia, está lá muito bem descrito, muito bem definido, né? Mas isso foi construído também aos poucos. Então, o desenvolvimento da citopatologia, que é o estudo das células de vários órgãos, ela consegue agora verificar. Então, eu pego um determinado órgão e vejo como é a célula dela normal. E quando eu pego um órgão alterado, eu pergunto, esta célula pode ter alteração? Pode. Quando a gente vê, por exemplo, aqui, um exemplo é o colo do útero. Olha aí a nossa realidade se fazendo presente novamente. Você vai fazer, eu não sei nem se ainda é assim que se chama, colposcopia, Papa Nicolau, né, assim que chama. Você vai coletar lá um exame. Então, você vai coletar lá do colo do útero com uma haste, né, uma escovinha, ou com uma espátula de madeira que você insere no colo do útero e gira para trazer as células. Então, eu pego células, eu estou coletando células daquele órgão para ver se elas estão alteradas. Mas, como eu falei para vocês, para eu determinar que algo está alterado, eu preciso saber como ele é normal, sem alteração. Então, a citopatologia sabe, ela me diz como é. Olha, a célula do colo do útero é dessa forma, dessa e dessa forma. Quando eu vou analisar, ou o profissional biomédico vai analisar essa amostra do colo do útero, ele vai justamente olhar para a célula e ver se ela está alterada ou não. Se ela estiver alterada, o que significa? Tem uma significância isso? Pode ser uma patologia? Pode. Então, por exemplo, a célula humana, nós sabemos que tem quantos núcleos? Um núcleo. Então, quando eu pego uma célula do colo do útero e vou olhar numa lâmina e vejo uma célula do colo do útero binucleada, o que vocês achariam? Que ela está alterada ou não? Sim, eu sei que normalmente ela só tem um núcleo. Mas quando ela está alterada, ela pode ter dois núcleos. E aí eu também já sei, associado a outro conhecimento de
de microbiologia, por exemplo, que um dos micro-organismos que promove esta mudança, a binucleação, a alteração dessa célula, é o vírus chamado vírus HPV. Então, quando eu coleto esta amostra, analiso, vejo a alteração, eu já suspeito do que possa estar acontecendo ali. Pode ser uma infecção por HPV naquele. Inclusive, eu vi uma questão muito bonita, não sei se prova do ENAD ou do Enem, que era essa questão. Eles botavam uma imagem de uma célula do colo do útero, uma célula binucleada, e perguntavam o que estava acontecendo ali. Se você podia definir patologicamente o que estava acontecendo ali. E aí eles davam as opções. Ah, é uma infecção por isso, uma infecção por aquilo. E aí tinha, dentre essas opções, a infecção por HPV, que é uma das repercussões que ele promove nesta célula. Tá certo? Então, esse conhecimento da citopatologia foi importantíssimo também para hoje eu conseguir definir. Então, eu posso determinar, se tiver alterado essas células do colo do útero, essa paciente pode estar... Veja, eu estou falando de uma alteração promovida pelo HPV. Mas essa alteração a longo prazo vai trazer mais complicação para esse órgão? Vai. Pode ser apresentar um câncer cervical, por exemplo? Pode. Então, se esse vírus fica lá por muitos anos, por muito tempo, promovendo essa alteração celular que nós vimos que ele promove, essas células vão tentar se adaptar do colo do útero, né? Tentar se adaptar, tentar sobreviver. Mas essa pressão a longo prazo pode levar elas a perder o seu controle. Porque, vejam só, eu construí uma laje para colocar uma caixa d'água e os meus cálculos foram para colocar uma caixa de água de 500 litros. Então, ela suporta 500 litros, ok? Só que eu comprei uma caixa de 1.000 litros. E aí eu coloco 500, vai aguentar? Eu coloquei 600 litros, ainda aguenta? Vai suportando. 800, mas vai chegar um momento que não vai suportar. Essa analogia eu estou fazendo para vocês, para essa questão aqui. Essas alterações celulares é a célula do órgão tentando se adaptar. Mas isso a longo prazo, com essa pressão contínua, vai chegar um momento em que isso vai ruir. E uma das coisas que pode acontecer é essa célula perder o seu controle replicativo. Porque, vejam só, se eu estou mexendo no núcleo dessa célula, no material genético, eu estou promovendo alterações nessa célula. E uma modificação do material genético pode fazer com que ela perca o controle replicativo. E o câncer nada mais é do que o quê? A perda do controle da replicação celular. Só que isso, lógico, vai acontecer a longo prazo. Não é que eu tenho HPV, daqui a pouco eu vou estar com câncer, mas isso a longo prazo pode acontecer. Tá certo? Então, o órgão, assim como a laje que eu construí para colocar a caixa d'água, ela vai se adaptar, ela vai suportar, ela vai, por um tempo, tentar se adaptar. Mas vai chegar um momento em que ela não tem mais suporte para isso e vai acontecer essas situações. Então, eu posso estudar aqui, eu coloquei como exemplo o colo do útero, acontecendo essa situação que eu falei para vocês. A citopatologia da tireoide também é algo muito comum. Pelo menos eu conheço pelo menos 2 pessoas que já fizeram punção da tireoide. Né? Então, vai lá, punciona. Vocês conhecem alguém que já fez? Retira um fragmento do tecido para analisar, para fazer uma análise citopatológica, para ver se esse órgão está alterado. Né? Os nodos linfáticos, que a gente estava comentando ainda há pouco lá. Então, esse infartamento desses gânglios, desses nodos linfáticos, se ela persistir, é comum que apareça no início da infecção. E depois, quando a infecção cessa, esses órgãos voltam a regredir e a voltar à sua forma normal. Então, se eu vejo uma alteração, eu posso funcionar um nodo linfático para retirar, não só para análise citopatológica, tá? Eu posso fazer uma punção de um nódulo linfático
para verificar se tem um agente patogênico lá. Então, está infartado, eu quero saber qual é o agente que está promovendo esse infartamento. Eu posso coletar material de lá e analisar microbiologicamente. Mas se eu quero ver a alteração do linfonodo, eu tenho que analisar citopatologicamente, ver se a célula desse linfonodo está alterada, deste tecido. Tá? Da próstata também é feito, da mama, né? Então tem a punção que eu posso pegar. Então é uma diversidade. A citopatologia ela foi desenvolvida para realmente ajudar grandemente nessa questão de você conseguir determinar se tem alguma alteração. Agora, não mais de forma macroscópica, mas de forma microscópica, celular. E associado aos outros desenvolvimentos, como eu falei, como exames de imagens, exames moleculares. Agora eu tenho aqui, ó, várias análises que me dão suporte para eu afirmar realmente o que está acontecendo, para determinar realmente qual patologia está estabelecida. Outra coisa que foi desenvolvida foi técnica histoquímica e imunohistoquímica, que é realmente eu pegar o tecido, fazer colorações para esse tecido, né, para eu conseguir determinar. Então, por exemplo, muitas das vezes você precisa fazer uma intervenção cirúrgica, uma amputação, a retirada de um determinado órgão, por exemplo, uma nefrectomia, por exemplo, retirar um dos rins. Quando é retirado esse órgão, ele é enviado para fazer o estudo da peça, né? Eles chamam. Então, eles vão cortar, vão fazer estudo histoquímico, imunohistoquímico, para determinar a alteração, né, que aconteceu, que promoveu aquela patologia. Então, essas técnicas de coloração tecidual, de análise tecidual, também foi uma vertente importante que me dá suporte para determinar qual patologia está acontecendo. As coisas estão tão aprimoradas assim, e eu acho também que vai muito da boa vontade do próprio profissional, né? Eu nunca vi, mas eu escutei um relato de uma pessoa que foi numa ginecologista e ela tinha um microscópio no laboratório dela. Então ela examinava, ela coletava o material lá do colo do útero, por exemplo, que a gente estava comentando aqui. É só coletar, gente, o material, esfregar numa lâmina, se precisar fazer uma coloração, ou já vai direto para o microscópio. Então, ela fazia, eu achei isso tão bacana que ela fazia. Então, é um profissional diferenciado, é um profissional que gosta do que está fazendo, que não é papel dela. Mas se ela tiver formação, capacidade de fazer isso, ela pode fazer. Então, ela mesma coletava, ela mesma analisava. E já poderia dar o resultado para a cliente. Olha, você está com uma alteração celular das células do colo do útero. Isso pode ser isso e isso aqui. A gente já vai começar a fazer uma intervenção agora. Você precisa fazer isso, isso e isso. Tá certo? Então, quem dera que a gente tivesse por essas perspectivas. Então, o ideal seria o quanto antes. Você chegar... É lógico que algumas situações eu vou precisar levar mais tempo, tá, pessoal? Não é imediato. Às vezes eu preciso, como por exemplo, numa técnica de microscopia eletrônica, eu preciso tirar o fragmento de tecido, eu preciso processar ele, e esse processamento ele é várias etapas e leva algum tempo. Então, para eu chegar a visualizar no microscópio eletrônico, eu tenho aí um processo longo de preparo dessa amostra para eu poder analisar. Então, algumas coisas eu posso fazer pontualmente, mas outras vão levar algum tempo. Que foi também, como eu falei para vocês, uma técnica importantíssima, a microscopia eletrônica, a citometria, e eu volto a repetir, a citometria é um equipamento, inclusive no nosso laboratório aqui, multianálise, a gente tem um citômetro, que ele conta células, por exemplo. Não tem muito tempo atrás, sabe como era feito o hemograma, que é a contagem de células da corrente sanguínea? Você pegava uma gota, fazia um esfregaço, ou colocava numa câmara chamada Neubauer, ia para o microscópio e contava, olha, tantas hemácias, tantos linfócitos, tantos monócitos. Vocês acreditam nisso?
Não faz muito tempo isso. Hoje, com o desenvolvimento desse equipamento de citometria, eu coleto sangue, programo lá no aparelho, coloco ele, o citômetro faz a leitura. Daqui a pouco eu aperto um botão, já sai o resultado. Olha, tem tantas hemácias desse tamanho, tem tantos linfócitos, tem tanto eosinófilo. Então, as coisas estão se modificando. Lógico que para desenvolver isso, eu preciso ter conhecimento para desenvolver esse. Então, o desenvolvimento de todas essas técnicas aqui, ela auxilia na compreensão desses fenômenos patológicos. Então, hoje, quando eu chego para vocês e digo, olha, esta patologia, ela tem essa fisiopatologia, a causa dela é isto, ela acontece desta forma, é porque eu já tenho ela já foi destrinchada totalmente, e ela já está muito bem estabelecida. Então, eu já tenho a compreensão desses processos, desses fenômenos patológicos. Tá certo? E aí, essa história que eu queria contar inicialmente para vocês, de como se desenvolveu a patologia, que é o assunto que a gente vai trabalhar. Então, a patologia, o conceito dela é o estudo do sofrimento, patos, que significa sofrimento, e logos, que significa estudo. Então, é o estudo do que está promovendo, vamos dizer, aquele sofrimento, né? Aquela patologia, aquele dano naquele órgão específico. Ela interliga as ciências básicas à prática clínica. Como eu falei para vocês, eu não teria hoje como fazer um diagnóstico preciso se eu não tivesse amparado em tudo isso que já foi feito lá para trás. Microscopia, imunohistoquímica, citoquímica, enfim. Tá? Então, ela interliga, eu preciso dessas ciências básicas e preciso da minha prática clínica. Como eu falei para vocês, a minha anamnese, o meu exame físico, associado a isso, eu vou precisar aqui na minha prática clínica, que é onde eu vou utilizar esse conhecimento da ciência básica e da prática clínica para estudar as alterações estruturais e funcionais das células, né? Os tecidos e órgãos acometidos por essa doença. Então, a patologia, ela trabalha amparado em conhecimento prévio em ciência e na minha prática clínica do meu dia a dia. Tá certo? Então, se nós pudéssemos olhar aqui, eu tenho a patologia, que é a doença em si acometendo aquele órgão, como nós vimos, mas ela tem uma etiologia, vocês vão de concordar comigo, que eu tenho uma etiologia, como eu falei para você. Eu preciso determinar qual é a causa. Eu estou com uma pneumonia, mas eu tenho que determinar qual é a causa dessa pneumonia. Ela é por um micro-organismo? Ela é por uma substância química? Tá? Eu preciso definir isso. Então, a patologia eu tenho que definir, antes de qualquer coisa, a etiologia. Segundo, a patogênese dessa doença, ou seja, quais são os mecanismos que levaram este órgão a perder a sua funcionalidade ou estar danificado, né? A etiologia e a patogênese, ou seja, como ela se processa, eu posso me amparar, por exemplo, nos sinais e sintomas que nós vimos. Então, através dos sinais e sintomas, eu posso definir a etiologia. Vou dar um exemplo para vocês. Chega um paciente com uma alergia, na entrevista, na anamnese, você vai perguntar: por que você está com essa alergia? Ah, tinha um porão lá em casa fechado, 5 anos, eu fui limpar, fui abrir. Fui abrir para limpar e eu sou alérgico. E olha aí o que aconteceu. Agora estou todo empolado, estou com essa repercussão. Então, aí eu começo a determinar o quê? A etiologia. Qual foi a causa da alergia que eu estou vendo lá naquele momento? Teve uma etiologia. Um agente, né? Uma substância alérgena que entrou naquele sistema ali daquela pessoa que é alérgica. Lógico que quando eu falo de alergia, eu já conheço teoricamente como é que ela acontece, ou seja, já sei a patogênese. Eu já sei que aquele antígeno entrou no trato respiratório dele, que ativou células do sistema imune, que produziu substâncias e que aquilo promoveu repercussões no tecido, né? O empolamento, a orelha inchada, os lábios edemaciados, a glote edemaciada. Então, o que eu estou fazendo com isso?
determinando a patogênese, porque eu já conheço teoricamente. Então, quando eu digo que é os sinais e sintomas que vai me ajudar a definir a etiologia e a patogênese, é um ponto importante aqui dentro da patologia. Mas, como eu falei para vocês, isso não é suficiente para determinar. Eu preciso me amparar ainda em outros tipos de análise. Então, eu posso me amparar na anatomia, vendo as alterações desse tecido, eu posso solicitar um exame. Lógico que não no caso da alergia, que eu não vou solicitar. Mas de uma outra patologia, que eu defini através dos sinais e sintomas, a sua etiologia, a sua patogênese, eu posso querer uma confirmação agora celular, né, tecidual. E aí eu vou precisar lá da anatomia, da citopatologia para poder fazer essa determinação. E aí, através da morfologia da célula, das alterações moleculares, eu vou ter um resultado, se aquelas células estão ou não alteradas. A fisiopatologia, que é a alteração do órgão, eu consigo determinar isso também, porque eu vejo que o órgão está perdendo a sua funcionalidade. Então, se eu sei, como é que eu sei que um órgão está perdendo a sua funcionalidade? Por exemplo, agora na questão do COVID, que é uma patologia, como é que eu sei que ele está cometendo o pulmão? Quando o meu paciente chega na minha clínica, na minha urgência, e o que é que está acontecendo com ele? Quais são os sinais e sintomas que eu vou observar para determinar que o pulmão dele está alterado, está com problema? Falta de ar. Aí eu pergunto, foi os sinais e sintomas que me ajudaram nessa situação? Foi. Eu consigo determinar aí também que é esse agente, que é esta causa, que é essa etiologia, que está fazendo a alteração daquele órgão. Então, eu sei que o meu órgão pulmão faz troca gasosa. E naquele momento ele está com dificuldade de fazer isso, né? Eu vou ver se essa alteração é parcial, se essa alteração é total, né? Então, pode ser alguma coisa momentânea, ou eu posso fazer uma intervenção para retomar a funcionalidade daquele órgão. Então, por exemplo, pacientes que chegam em edema agudo de pulmão na urgência e emergência, aquele órgão pulmão está com uma alteração. Pode ser pelo acúmulo de líquido no pulmão. Eu pergunto, se o meu pulmão está cheio de líquido, ele vai conseguir fazer uma troca gasosa adequada? Não. Então, ele está com uma alteração o quê? Parcial. Eu não posso deixar o total, porque se o meu pulmão parar de funcionar, eu vou morrer. Nós vimos os órgãos mais importantes que não podem parar de funcionar. Nós vimos isso ainda há pouco ali, né? Sistema nervoso central, pulmão, coração, né? Então, eu posso fazer uma intervenção para, mesmo que essa alteração funcional seja parcial, para que ela retorne à sua totalidade? Posso. Eu tenho que encontrar uma forma de retirar esse líquido do pulmão. E essa intervenção pode ser de que forma? Para retirar um líquido do pulmão? Pode ser farmacologicamente? Pode. Eu posso administrar um medicamento, um diurético, que retire aquele líquido, né? Então, vou perder líquido em grande quantidade num curto espaço de tempo e aquilo vai fazer com que o líquido saia dali. Pode ser uma aspiração, que eu acho que foi essa ideia que você falou? Pode. Se um paciente está entubado, por exemplo, e ele está com o pulmão encharcado, cheio de líquido, eu posso retirar com uma sonda, aspirar aquela secreção dali. Tá certo? Então, muitas das coisas que vocês vão fazer aqui dentro da patologia, vejam só, eu vou mostrar em aulas práticas para vocês lâminas de tecido e tudo, mas não é isso que vocês farão. Eu vou mostrar para amparar vocês teoricamente. Quando eu disser, olha, essa célula é uma célula que está atrofiada, essa célula é que está hipertrofiada. É para vocês terem conhecimento. A funcionalidade de vocês vai estar aqui, ó, no entendimento do que está acontecendo e na intervenção adequada. Tá certo? Então, eu vou identificar a patologia que está acontecendo e vou fazer uma intervenção. Então, nessa situação que a gente falou do edema agudo, eu fiz a identificação, né? Então, clinicamente, eu tenho como fazer essa identificação. O paciente está com dispneia. Se o paciente estiver entubado,
Você vê uma secreção espumosa saindo. Aquilo, se a pessoa fala, esse paciente está com edema agudo de pulmão. Então, é sinais clínicos que me levam a determinar o que está acontecendo naquele órgão. Se ele está perdendo a sua funcionalidade parcial ou total. E aí eu faço uma intervenção. Então, isso que a gente está falando da patologia aqui para vocês, vocês têm que transportar isso para dentro da área de vocês. Tá certo? Então, por hoje é isso, tá, pessoal? Vamos... Já faltam só 10 minutinhos aqui para a gente conseguir se deslocar para a nossa residência. Tá bom? Eu agradeço a todos. Alguma dúvida aí, o pessoal em casa? Não, tudo bem. Então tá. Eu vou disponibilizar esse material, tá? Eu estou com um pequeno problema na internet, mas acho que amanhã já está resolvida. Aí eu vou postar esse material para vocês lá na plataforma, tá bom? Agradeço e uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Você assinou a lista? Só assinou.